Bom, boa tarde. O meu Wave ele é do setor de garagens e concessionárias de veículos e do trecho 1 do setor de múltiplas atividades sul. Ele é um Wave bastante extenso, tem cerca de 329 páginas e tem muitas referências bibliográficas, né? Muitos índices e cálculos. Então eu vou falar mais de modo geral o meu entendimento e meio que resumir. Por conta dessa extensão, né, não dá para mostrar o passo a passo. Mas creio que vai ficar bem... Os conceitos mais importantes vão ficar claros. Bom, aqui eu abreviei, né, o setor de garagem e o setor de múltiplas atividades, SGCV e SMAS. E eu vou fazer uma breve introdução, falar do histórico da área, né, o objetivo e a equipe responsável. Essa imagem aqui é da primeira página do Wave. Bom, esse estudo de impacto de vizinhança, ele foi elaborado em conformidade com o termo de referência, fornecido pela SEDUMA, né, que é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano, de Habitação e de Meio Ambiente. Qual que é o histórico da área? Bom, anteriormente a 2006, que 2006 teve uma mudança no PDL, mas anteriormente a área ali, os lotes, eles eram destinados a garagens em geral, concessionária de veículos novos e usados, aluguel de veículos, enfim, coisas relacionadas a veículos e a garagens, né? Não só de carro, como de motores marítimos, pequenos aviões, caminhões, enfim, máquinas pesadas. Em 2006, essa área sofreu, o PDL modificou, né, o coeficiente de aproveitamento máximo construtivo, assim como a altura máxima de edificações aumentadas. Com isso, muitos locais deixaram de ser também restrição para uso habitacional. Podiam então ter comércio e outras coisas, não apenas habitações. Essas medidas do PDL, né, permitiram então que fosse atendida uma demanda por habitação de imóveis comerciais, de pessoas que não conseguiam ter esse tipo de imóvel na região central por conta do custo, né, do preço elevado. Dessa forma, também buscava atender a demanda do setor hoteleiro. O que aconteceu com essa mudança? Teve um crescimento quase que instantâneo do número de obras na cidade, aumentou muito e a população do Distrito Federal ali daquela região ficou assustada e passou a se manifestar, denunciar, organizar movimentos para tentar impedir, né, essa constituição da nova configuração da cidade. Por conta dessa pressão da sociedade, em 2008 o Estado voltou atrás e diminuiu o limite da altura dos prédios. Então ia ser mais baixo do que eles tinham permitido. Mas a sociedade continuou impondo, continuou reclamando, né, continuou manifestando. E então o Estado ele suspendeu a aprovação de novos projetos, a concessão de alvarás e inclusive aqueles que já tinham sido emitidos. Aí os empresários, né, os empresários das áreas civis iam perder muito dinheiro, iam deixar de ganhar, na verdade, né? Então eles começaram a se mobilizar e pensar maneiras que eles conseguiriam que o Distrito Federal liberassem esses alvarás, e por isso eles fizeram uma proposta que tinha como princípio básico a elaboração do estudo de impacto da vizinhança, né? A elaboração do Wave, com o intuito de avaliar os efeitos causados e buscar melhorias dos efeitos negativos, né? Fazer medidas mitigadoras. O que acontece? Com isso, eles poderiam convencer a população que teria mais benefícios ou então que as partes ruins poderiam ser minimizadas. E aí o governo do Distrito Federal reavalidou todos os alvarás, voltou atrás na questão de cancelar, né? Já tinham voltado atrás, voltaram atrás de novo. Então eles deixaram de cancelar, liberaram os alvarás, contanto que tivesse essa condicional dos empreendedores elaborarem o Wave e executar os processos mitigadores dos impactos negativos ali da área, né? Então, o objetivo do Wave, como todo Wave, né, é identificar os impactos urbanísticos oriundos das modificações, nesse caso por conta desses empreendimentos,
visando indicar medidas preventivas, corretivas ou mitigadoras de efeitos indesejáveis ali na área de estudo. Aí aqui nessa primeira parte do Wave, que tem aqui a página, a gente consegue ver a equipe técnica. Ela é composta por 3 arquitetos e urbanistas, um engenheiro florestal, um advogado e economista e 2 engenheiros civis. Ela é uma equipe multidisciplinar, né? Assim como deve ser a equipe que faz esses Waves. Aí por conta disso que eu expliquei que veio a realização desse Wave. Ela foi feita pela Ecotec Ambiental, que é uma empresa de assessoria ambiental. Aqui a gente tem a apresentação das áreas de estudos, né? Dá pra ver que elas se localizam, aqui em verde é Guará, elas se localizam na porção leste do Guará. O trecho do SMAS que vai ser estudado é um trecho 1, não é ele inteiro, né? E esse trecho 1 ele confronta-se a oeste e ao sul com o Parque Ecológico do Guará e ao norte com o próprio SGCV. Essa questão dele se confrontar com o Parque Ecológico do Guará é importante, inclusive faz parte da análise dos efeitos que ele vai causar nesse parque. Mas esse é só um dos estudos, de diversos estudos que são realizados. Aqui nessa próxima a gente consegue ver também, ali tá, né, o SMAS limitado de vermelho e o SGCVS limitado de azul. A gente consegue ver que ambos estão na zona urbana consolidada. Isso é muito importante porque a proposta de ocupação atende ao objetivo citado no Plano Diretor de Ordenamento Territorial, que é o PDOT. Então esse PDOT ele prioriza a ocupação de áreas urbanas que estejam dentro dessa zona urbana consolidada, ou seja, que já tem infraestrutura implantada ou vazio urbano e respeita, né, desde que obviamente respeita a capacidade de suporte, tanto econômico quanto ambiental. Aí aqui a gente tem a forma como foi organizado para desenvolver todo o Wave, né? Ele foi separado em 6 etapas, que é a etapa precursora, aí a elaboração, né, de um plano de trabalho, é a parte da organização, a mobilização da equipe, que definição da equipe técnica, ali a gente viu qual é a equipe técnica, né? Os coordenadores, especialistas e interlocutores, que, como eu comentei, é uma equipe bem multidisciplinar, porque abrange muitas áreas, desde trânsito, a questão ambiental, a questão social, cultural da região. O diagnóstico, que é o levantamento das informações pertinentes. Tanto o diagnóstico quanto o prognóstico e análise técnica envolvem muitos índices e cálculos, né? E a elaboração no prognóstico é a elaboração dos cenários de ocupação urbana para a área de estudo e a avaliação de impactos, que é a análise integrada do diagnóstico, prognósticos e dos efeitos sobre o meio urbano e a vizinhança. Então a gente teve ali o diagnóstico e o prognóstico com vários índices, vários estudos e cálculos, muita base bibliográfica, e aí vai ter a avaliação dos impactos e com essa avaliação vai para o último procedimento, que é a conclusão e recomendação, que é uma síntese, né, dos resultados dos trabalhos e que seria aonde vai impor, né, as medidas de mitigação dos impactos negativos. Seria uma das partes mais importantes para o Wave, né? Todo estudo é muito importante para elaborar, para entender a situação, o contexto, mas essa acaba sendo a conclusão, né? O que importa ali, o que a gente vai fazer para minimizar esses impactos negativos. Como eu comentei, tem muitos cálculos, muitos índices. Então, a princípio, faz a projeção da população para entender como ela vai ser afetada, para então calcular todos os demais fatores necessários, né? Tanto para a questão de drenagem, quanto para a questão de abastecimento, distribuição de energia, atender às demandas de necessidade de escola, de posto de saúde, etc. Então, por isso é importante saber a projeção das populações. Aí aqui eles usaram índices, né? Dá pra ver o tipo de uso, tanto habitação, comércio e hospedagem, a ocupação e a fonte de onde eles usaram para obter esse tipo de uso e ocupação, né? Então, os índices. Isso foi feito para os novos projetos de empreendimentos imobiliários aprovados, que eu vou mostrar mais pra frente quais são esses 9. É aqui já, ó.
Aqui a gente calculou o cenário até 2013, porque eles trabalham com um plano, um prazo curto, que é imediatamente, né, um prazo médio e um prazo maior, para calcular como vai ser durante todo esse procedimento, né, durante toda essa construção, como vai se adaptar às novas condições, vistas as construções e tal. Aí aqui até o cenário de 2013 a gente conta com o Parque Studios, a Ilha Maurício, o Parque Suprime e Super Quadra. E aí deu um subtotal de população estimada de 11.722. Aqui é para o cenário até 2016, que já vai ter o Parque Prêmio, a Soltec, a Vista Park Sul, Base 2 e Jade. E aí se estimou uma população de 11.166. Aí aqui fez as somas dos dois, né, e obteve-se então 22.888 ocupantes por habitantes. Como eu comentei, é muito extenso, tem cerca de 326 páginas, é muita informação, muito cálculo. Então eu só coloquei aqui da população para ter uma noção de como que faz essa estimativa, para mostrar que eles fazem todos os cálculos, tudo muito tabelado, bem detalhado, mas que eu não vou apresentar tudo porque é muita coisa, ficaria um vídeo muito extenso. Eu coloquei da população, que é mais o cálculo inicial para poder projetar todas as outras coisas. Aí aqui a gente tem a área de influência direta. A área de influência direta daqui ela está representada limitada pelo amarelo, né? E em vermelho são os empreendimentos. Opa! E aqui a área de influência indireta. Aqui nota-se que faz parte a ARPA e o Parque Ecológico, né? Por que isso é bastante importante? Porque o Parque Ecológico do Guará, ele é protegido parcialmente, né? Ocupado por chácaras e por vegetação nativa. E existem ali equipamentos públicos e comunitários de lazer. Aí a gente também tem aí a MAS 2, que ela tá destinada a uso institucional. E a ARPA vai ter vou mostrar aqui já o próximo. Aqui, ó, é a área reservada para parcelamento futuro. É um lote urbano não consolidado, destinado para futuro parcelamento, né? Agora tá em meio à vegetação herbácea e trechos de solo exposto. Então é importante falar sobre essa reserva e esse parque ecológico, né? Porque eles são as últimas áreas da bacia hidrográfica do Córrego Guará. Então isso entra muito na questão ambiental, também fizeram todo um estudo, em questão dela abrigar as nascentes que circulam ali nas veredas, né? E a mata de galeria. E aí a gente pode ver, vou voltar um pouquinho, que ali, ó, atravessando a EPTG, tem uma forte pressão antrópica até alcançar a rede metroviária. Então tudo que tem ali ao redor, que vai ser influenciado tanto diretamente quanto indiretamente, é feito um estudo detalhado para ver como vai ser essa influência, a questão do trânsito, a questão cultural, né, o que eu já comentei anteriormente. Aí aqui que eu comentei sobre a questão dos estudos detalhados, né, tem relação ao meio físico, geologia, geomorfologia, pedologia, hidrografia. Em questão ao meio físico, que eu li ali que é uma questão preocupante, que é a área de recarga de aquífero. A questão da inclinação é tranquilo, porque é uma inclinação baixa, ideal mesmo para construção. A flora e a fauna sofreu muito já com a ação antrópica e muito também plantaram muita vegetação exótica invasora, então acabou afetando um pouco do que era para ser a vegetação nativa ali da região. Então tem que fazer um trabalho também com essa questão da flora. A renda, a maioria é de funcionários públicos. O uso e ocupação do solo, né? Que agora está tendo essa mudança de que antes era ali mais usado apenas para garagem. Toda essa mudança que vai ser, como que vai afetar, né, na vida da população, como trabalhar com a melhor forma de drenagem para não ocorrer enchente, né, e demais consequências da impermeabilização. Os equipamentos públicos são as escolas,
os postos de saúde, as áreas de lazer e o estudo de tráfego e transporte. Esse estudo de tráfego e transporte, ele pega uma área muito grande, muitas páginas desse EIV, né? Ele tem um destaque bastante grande porque vai afetar muito ali, vai causar um maior congestionamento, pode aumentar a quantidade de acidentes de trânsito, vai ser necessário melhor atendimento de transporte público. Então eles fizeram todo um contexto ali, mudanças que podem ser feitas, na questão de rua virar contramão, onde vai ser rotatória, fazer desvio, o estudo de tráfego e transporte, a parte dele também é bem extensa falando dessas situações. Quanto à questão eu falei que eles fazem a projeção da população e tudo mais, né? Só que essa área ela tem uma vantagem, porque eles já são... ali já está dotada de equipamentos urbanos de abastecimento como água, questão de esgoto sanitário, energia elétrica. A única coisa que estaria mais precisando, né, em questão aos equipamentos urbanos de drenagem de águas pluviais. E aí vai precisar da implantação, do funcionamento e manutenção da nova CAP, né, que é a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil. Mas de modo geral, o resto já está bem, com os equipamentos bem... Já é uma área urbana consolidada, né, que nem eu comentei anteriormente. Bom, aí aqui a gente tem então quais são as recomendações, tanto aos empreendedores quanto aos governadores. Aí aqui a gente tem, né, que utilizar os recursos previstos no termo do compromisso 001/2008. Então é para executar os reforços de rede, submeter a apreciação dos órgãos competentes à proposta de locação de estações transformadoras no interior dos lotes, solicitar o orçamento para a implementação de extensão de redes, elaborar projeto urbanístico, submetê-lo à aprovação, né? Custear as medidas indicadas pelo projeto, implantar a parte relativa ao trecho da vias interbairros, isso aí é a questão do transporte, né? Elaborar e implementar o projeto técnico de sinalização, questão de placas, de faixa de pedestre. Aí aqui fala também a implementação do trecho da via interbairros, é o que eu comentei, tem muita coisa relacionada à parte de transporte. E instalar sistemas individuais de caixa de contenção de águas pluviais. Aí aqui as recomendações ao governo do Distrito Federal, que é, desculpa, concluir o projeto, implementar o sistema de drenagem, implementar o projeto especial de rede estrutural viária, executar o trecho da via, melhorar a iluminação pública, criação de área verde denominada Alameda Metropolitana, revisar o sistema de endereçamento, melhorar a calçada para a circulação dos pedestres, utilizar as áreas sem aproveitamento para instalar os equipamentos públicos, adequar o mobiliário urbano, instalando pontos de ônibus, calçadas, pontos de táxis, lixeiras, etc. Utilizar os recursos do Fundo do Desenvolvimento Urbano para a implementação dos equipamentos urbanos e comunitários e determinar a forma de cobrança dos valores firmados no termo de compromisso. Bom, essas são algumas das coisas, né? Mas aí, como eu comentei, tem uma tabela muito específica para cada ano, se vai ser, por exemplo, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, tem uma tabela falando cada coisa que pode ser feita de acordo com esses prazos. Deixa eu ver se eu abro aqui só para ficar mais fácil. Bom, enquanto ela tá abrindo, deixa eu colocar aqui os benefícios. Com isso, ele conseguiu encontrar alguns benefícios que ajudam muito a convencer a população para eles pararem de se manifestar e às vezes até apoiar. É meio que assim uma troca, né? Então, quais são os benefícios? Vai ter emprego direto e indireto, tanto durante as obras como após as obras, né? No comércio, na hotelaria, nas mais diversas áreas. Vai ter um aumento de renda por causa do lucro dos estabelecimentos que vão ter ali, né? E vai ter uma receita para o Estado através desses tributos e impostos a serem pagos durante as etapas de construção, comercialização e operação desses 9 empreendimentos.
E uma coisa muito interessante que se destaca nesse AVE é que tem um fenômeno inverso do que é o comumente observado. Porque apesar de ter tido a manifestação da população ali, porque eles ficaram assustados com a grande demanda, né? Como teve um aumento muito instantâneo da construção, mas apesar de tudo isso, da atração de novas edificações e atendendo mais a classe média e média alta, não houve nenhuma expulsão de qualquer comunidade de baixa renda. Então, eles não expulsaram ninguém ali, colocando para a periferia como meio de abrir espaço, né, para esses novos empreendimentos. Então, não houve quebra de laços sociais e comerciais de qualquer população pré-estabelecida. Das medidas mitigadoras, né, e que eles separaram pelo cenário do curto prazo, médio prazo, longo prazo. Aí aqui, por exemplo, para 2013, que seria o curto prazo, tem a revitalização das áreas verdes, que vai garantir sombreamento, né? Implantar calçadas, projeto de sinalização. Para 2016, a gente tem o custeio, né, de cada empreendimento, que vai custear as medidas indicadas pelo projeto urbanístico no seu entorno, concluir a implementação do PEV 1, que é a via interbairros no trecho do setor Polícia Sul até o SGCV, questão que eu falei, né, de locomoção, transporte, concluir as obras de implantação das vias marginais, concluir a execução do trecho da via interbairros. Aí aqui tem mais alguns, deixa eu baixar aqui. Opa, levantar. E tem inclusive para longo prazo. Aqui a longo prazo a gente tem avaliar e reformular o projeto técnico de sinalização, contendo endereços, placas de trânsito e faixas de pedestre, e instalar sistemas individuais de caixa de contenção de águas pluviais no interior dos lotes. Então aqui eles dão também, eu falei em modo geral, né, as recomendações, mas aqui tem mais detalhado e para cada ano, se é curto prazo, médio prazo ou longo prazo. E é isso, gente. Obrigada.